dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Tamara. Eu sou do time de atração da Genial Investimentos. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um workshop sobre carreiras em mercado financeiro. Conforme eu for falando e forem surgindo dúvidas, fiquem super à vontade, tá? Para vocês irem perguntando. Só peço para levantarem a mão e eu vou chamando vocês. Qualquer tipo de dúvida é válida, tá? Então, independente do que vocês quiserem perguntar, se sintam super à vontade, porque esse momento é para isso mesmo. Aqui é um pouco da agenda que a gente vai seguir hoje, tá? Mas a minha intenção hoje é realmente trazer aqui um pouco sobre o que é mercado financeiro para vocês. Então, explicar ali bem basicamente qual é o tipo de transação que ocorre hoje ali em mercado financeiro. Vou explicar para vocês um pouco também hoje de quais são os tipos de empresas que atuam dentro de mercado financeiro, quais são os tipos de carreiras que vocês também podem seguir em mercado financeiro. E depois a gente vai partir ali para um momento um pouco mais sobre como vocês se apresentarem, como vocês construírem um bom currículo, como vocês devem se dar andamento ali em entrevistas e tudo mais, tá? Bom, aqui só uma breve apresentação pessoal, já falei para vocês, né? Meu nome é Tamara, eu sou especialista no time da Genial hoje ali, olhando para atração, para employer branding e também para comunicação interna. Eu já tenho aí mais ou menos 7 anos de mercado em RH, já olhei para vários subsistemas ali dentro de RH, né? Então, diversas áreas. Aqui nesse QR Code vocês conseguem acessar meu LinkedIn, então quem também quiser mandar mensagem depois, enfim, quiser manter contato, quiser mandar currículo, fica super à vontade para me contatar. Falando aqui sobre o objetivo, então eu já falei ali brevemente para vocês no início, né? Mas a nossa intenção hoje aqui é desmistificar o mercado financeiro e como seguir carreira nesse segmento, desmistificar os processos seletivos, mostrar o equilíbrio entre habilidades técnicas e comportamentais. Então, também vou mostrar para vocês ali qual é a importância desses 2 tópicos e que você não precisa somente focar em um. Orientar em como se destacar em processos seletivos, incentivar um mindset de desenvolvimento contínuo e gerar valor prático para vocês aqui no dia de hoje. Falando sobre mercado financeiro, então, bem basicamente, né? O que é mercado financeiro quando a gente fala muito desse segmento, né? Então, o mercado financeiro é um sistema que facilita a negociação de ativos entre investidores e instituições. Isso significa que para o mercado financeiro acontecer, a gente precisa de 2 atores. Então, a gente precisa de um investidor e a gente precisa ali de um ator final, que vai ser o quê? Uma empresa ou um governo, né? Então, vai ser uma das empresas aqui listada dentro do segmento. Esse primeiro ator investidor, ele claramente vai querer investir, colocar o dinheiro dele, gerar valor, rendimento em algum ativo em específico que ele acredita, que pode ser um ativo de governo, um ativo de uma empresa. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, uma empresa que quer que está buscando atrair dinheiro para algum investimento específico, que pode ser em tecnologia, pode ser um projeto, o governo falando na mesma questão. Então, é basicamente essa troca que existe dentro de mercado financeiro, independente da instituição que a gente está falando. E quais são as empresas dentro do segmento? Então, aqui a gente pode encontrar bancos de investimentos, bancos de atacado, bancos de varejo, gestão de ativos, corretoras de investimentos, seguradoras, bolsa de valores, mercado de capitais, cooperativas de crédito, empresas de financiamento imobiliário, consultorias financeiras, assets e family offices, que é geralmente os nomes que vocês vão achar aí relacionados às empresas que vocês buscam. E quais são os tipos de carreiras que vocês podem seguir em mercado financeiro? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, mas não é só isso, tá, gente? Claro, eu trouxe aqui algumas nomenclaturas, mas a gente navega bastante dentro dessas nomenclaturas, né? Então, cada empresa ali existe senioridades diferentes, né? Todo mundo sabe aqui que a gente costuma ingressar ali numa posição de estágio, a gente vai crescendo conforme vai ganhando senioridade, conforme vai ganhando peso e conhecimento dentro de cada área. Mas aqui são algumas carreiras mais voltadas ali para um front, né? Então, o que a gente chama de front?
Front, basicamente, são as áreas comerciais. Então, as áreas que elas vão trazer, gerar valor de alguma forma, né? Que elas vão trazer revenue ali de alguma forma para a empresa, tá? Então, além disso, o que a gente tem hoje de carreira dentro de mercado financeiro? A gente também tem toda a parte do back-office. E o que é o back-office? O back-office, ele basicamente são as áreas que vai operacionalizar tudo o que acontece no front. Então, a gente tem um back-office que vai operacionalizar em questão de transações, em questão de sistemas. A gente tem back-offices que são um pouco diferenciados. Então, por exemplo, uma área de compliance é uma área de back-office, uma área de auditoria é uma área de back-office, uma área de contabilidade é uma área de back-office. Então, só desmistificando um pouco para vocês, porque quando a gente fala muito em mercado financeiro, eu vejo hoje que principalmente ali uma área em específico vem chamando muita atenção, que é a área de research, né? Equity research. Então, mercado financeiro não é só isso. Mercado financeiro não é só você olhar para o front dos investimentos. Mercado financeiro é você poder também entrar numa área de contas a pagar, é você poder entrar numa área de departamento pessoal, ali em que você vai, por exemplo, lidar com RH, fazendo admissão de pessoas. É você poder lidar com uma área que vai ser um pouco mais técnica, de compliance ou auditoria, que você vai ter um conhecimento bem interessante, porque você acaba lidando com órgãos reguladores, mas que você não vai ser o front exatamente falando com o cliente. Então, o panorama de mercado financeiro ele é muito mais amplo do que realmente a gente vê por cima, assim, o que é mais divulgado no mercado. Mas, voltando aqui para algumas carreiras que eu selecionei para explicar para vocês. Hoje, a primeira que eu trago ali é o assessor de investimentos, que é uma carreira que é muito divulgada e vem crescendo muito ali em diversas empresas. E o assessor, o que basicamente ele faz? Ele é a pessoa que é o front com o cliente, né? Então, ele é a cara da empresa com o cliente. E ele vai fazer ali questão de estudos de empresas, análises de mercado, ele vai trabalhar assessorado também por outras áreas, como, por exemplo, a área de research, por investors, por private bankers. E todas essas áreas, elas vão trabalhar diretamente com a assessoria para levar ali a melhor oportunidade para o cliente, para montar uma carteira que faça sentido para o cliente, para trazer ali os melhores investimentos que a gente tem no momento, para compor ali aquela carteira do cliente. Gestor de fundos. Dentro de mercado financeiro, a gente tem ali a área que a gente chama de fundos, né? Então, a gente tem uma administradora, a gente tem a área da gestão de fundos, e aí a gente pode olhar para FIIs, a gente pode olhar para FIPS, a gente pode olhar para vários segmentos dentro dali. E o gestor desse fundo, ele vai fazer o quê? Ele vai ser também ali a cara com o cliente, mas um cliente que está olhando para outro tipo de operação. E ele vai direcionar esse cliente a ter uma rentabilidade um pouco maior com algum fundo da casa. Então, cada casa trabalha com fundos diferentes, né? A gente não encontra todos os fundos em todas as casas de mercado financeiro, né? Em todos os bancos, todas as corretoras. Mas os fundos que existem ali, esse gestor, ele faz uma gestão ativa, então quer dizer que ele trabalha diretamente com as pessoas que originaram esse fundo, né? Então, as empresas terceiras que originaram esses fundos, e ele vai fazer essa interface com o cliente para gerar rentabilidade no final do dia. Especialista de fusões e aquisições. Então, aqui é uma posição muito correlata ali à IB, né? Investment Banking. E esse especialista de fusões e aquisições, ele vai ser uma pessoa que vai auxiliar empresas em processos de compras e vendas da sua própria empresa ou de outras empresas. Então, ele faz é uma pessoa também que precisa muito ali entender sobre modelagem financeira, sobre valuation. É uma pessoa que precisa entender muito sobre mercado, para que ele consiga conduzir todo esse processo a maneira ali a beneficiar também a empresa no final do dia, porque é dessa forma que ele vai conseguir trazer rentabilidade também para a casa que ele está atuando. Analista de riscos. Essa posição de riscos é uma posição que não é tão divulgada também em mercado, mas é uma posição super importante.
E essa pessoa, ela pode estar em várias áreas ali de dentro da empresa. Ela pode ser uma pessoa que está olhando mais para risco de mercado. Ela pode ser uma pessoa que atua diretamente ali com a mesa de operações, olhando, por exemplo, para risco ali em questão de boletagens, de como o cliente está posicionado hoje ali na compra e venda de ações. Então, é alguém que vai lidar também com diversas áreas, mas não é alguém voltado exatamente para o assunto de investimentos, mas é alguém que precisa ser muito técnico para conseguir fazer com que o risco seja zero para a empresa que ele está trabalhando. Então, que a gente não assuma um risco desnecessário por deixar alguma coisa passar ao longo do processo das áreas que têm contato com o cliente. Desenvolvedor de software. Então, quando a gente fala de desenvolvedor de software, é uma área que está mais voltada para TI. Não sei se alguém aqui hoje faz alguma graduação que seja mais voltada também para esse segmento, mas hoje, principalmente bancos, têm aumentado muito a área de tecnologia. Então, a gente tem grandes players aí que tem áreas gigantescas de tecnologia, como BTG, como XP, como a própria Genial Investimentos também. E esse desenvolvedor de software, quando a gente olha para o mercado financeiro, ele vai ser uma pessoa bem estratégica, porque ele não é somente uma pessoa que precisa entender de tecnologia e de desenvolvimento. Ele é uma pessoa que ele precisa entender sobre a área que ele está atuando. Por quê? Porque ele vai trabalhar em desenvolver aplicativos, em desenvolver sistemas para as áreas que ele trabalha. Então, se ele não entender muito bem do que ele está falando, do que aquela área está atuando, do que aquela área entrega e gera valor, ele não vai saber exatamente também as especificações que ele precisa criar dentro de um sistema. Então, acho que é uma forma de atuação super interessante, porque te permite também ser especialista em alguma área de mercado financeiro, mas não exatamente olhando para uma perspectiva de contato com o cliente ou uma perspectiva de produtos. É uma perspectiva um pouco mais que você está na retaguarda, né? Mas que também te dá ali um super conhecimento agregado. Marketing. Todas as empresas também, né? A gente tem uma área de marketing ali bem desenvolvida, né? Então, dentro de marketing, a gente olha para CRM, né, que é mais acompanhar ali a questão de estruturação e da jornada do cliente em aplicativo, como que a gente vai conseguir chegar naquele cliente e ativá-lo de maneira mais eficaz no final do dia. E a gente também tem o marketing que lida ali com eventos, que lida ali com design, que lida ali com a questão de copywriting. Então, não sei exatamente se vocês conhecem sobre copywriting, né? Mas é alguém que fica ali mais voltado no desenvolvimento de textos para as nossas redes sociais, mas são textos que são atrativos, são textos que te prendem, que te chamam a atenção para clicar no link, para seguir no site, para fazer um cadastro. Temos também ali o pessoal que olha mais para redes sociais. Temos os creators, né? Então, os creators hoje acho que estão ganhando espaço aí dentro das empresas, que são as pessoas que fazem os vídeos, são as pessoas que levam ali a cara institucional das empresas para fora, né? Então, geralmente, são as carinhas que vocês conhecem de dentro das empresas. E o marketing, no final do dia, ele também é uma área que gera muito valor. Ele vai gerar valor como? Trabalhando os produtos para que eles cheguem de uma forma atrativa para o cliente final. Research. Então, como eu já citei ali no início, né? Uma área hoje que eu vejo muitas pessoas tendo interesse é de research, olhando também para equity research. E é uma área bem interessante e bem completa, principalmente porque dentro de research, existem vários segmentos, né? Então, os segmentos que eu falo são os tipos de análise que você vai fazer. Então, você pode ficar focada em manufatureiras, você pode ficar focada em indústrias de oil and gas, por exemplo. Você pode ficar focado em indústrias mais de varejo. Então, isso te permite
ir para além da questão de investimentos, né? Você vai ser uma pessoa especialista em algum segmento específico. E uma coisa importante ali de research, né? Então, para quem já tem a intenção de talvez seguir nessa carreira, a intenção de talvez ingressar nessa área, é uma área que vai te puxar muito também ali para alguns desenvolvimentos específicos, que são de valuation, modelagem, entender sobre fazer análises mais profundamente de empresas, ver questão de DRE, balanço, fluxo de caixa das empresas. Então, é uma área bem técnica e que você acaba se aprofundando muito nas empresas. Então, é uma área até que te abre oportunidades para que você vá para várias áreas depois, como, por exemplo, uma área de fundos, que também é uma área que pede esse técnico, né? De você saber fazer a análise de uma empresa, de você saber fazer um valuation, de você saber fazer uma modelagem. Temos também o Private Banker, né? Então, o Private Banker, diferente ali do assessor de investimentos, é uma pessoa que vai lidar com clientes private. E o que são clientes private? São clientes que possuem de grandes fortunas, né? Então, são clientes ali com o valor mais elevado dentro das casas. E essa pessoa, ela tem uma atuação semelhante a um assessor de investimentos, só que ela é uma pessoa muito mais exclusiva, tá? E muito mais focada também em alguns ativos específicos, né? Então, como a gente tem ali algumas segmentações em questão de clientes, né? A gente tem clientes digital, que são clientes de entrada nas empresas. A gente tem clientes que são private, né? A gente tem clientes ali ainda acima de private, que são também de grandes fortunas, né? Como, por exemplo, áreas de wealth management costumam cuidar desses clientes, né? Ter o contato com esses clientes. Então, é uma área também que está ali ligada com assessoria, mas é uma área que vai ser muito mais exclusiva e vai trabalhar muito mais perto desse cliente e com alguns também ativos específicos. Não vai ser tão abrangente quanto uma assessoria. E nós temos também ali a área de IB, né? Então, analistas de IB. Analistas de IB também são pessoas que vão se aprofundar muito ali na questão de análise de empresas. São pessoas que vão lidar ali com várias frentes, né? Hoje a gente tem M&A, DCM, ECM. Então, vão poder trabalhar ali em transações entre empresas. Vão poder trabalhar também ali na mesma questão que eu trouxe para vocês de fusões e aquisições, né? Então, compra e venda. E é uma área também aí que vem chamando muito a atenção dos jovens que estão ingressando no mercado financeiro. E é uma área também que te abre possibilidades depois. Então, quando você está ali em um IB, depois você pode também migrar para um research, você pode migrar também para uma área de fundos. Então, o seu leque acaba sendo um pouco mais amplo do que em alguns outros departamentos. Aqui trazendo um pouco só sobre a Genial, né? Eu expliquei para vocês quais são os segmentos, quais são as carreiras, e eu quero aqui trazer de maneira mais verídica, né? Onde essas áreas estão alocadas dentro de cada empresa. E aqui eu posso trazer o exemplo da Genial para vocês. Então, hoje, a gente olha para 3 frentes, que são investimentos, banking e Genial as a Service. Quando a gente fala em investimentos, a gente tem ali um ponto de conta digital e plataforma de investimentos, né? Então, hoje a gente tem uma conta digital completa, a gente trabalha com renda fixa, variável, fundos, previdência, seguros. A gente tem a área da corretora, né? Que são ali os traders, basicamente. Eles olhando para mercado à vista, futuros, mercado de agro. Temos a área de gestão de recursos e fund service. Ali a gente vai olhar para administração fiduciária, fundos estruturados, então, que eu já tinha falado ali para vocês, né? FII, FIPS, FDICs, fundos ilíquidos, ativos ilíquidos. Temos a área de Wealth Management, que vai ser ali voltada para a gestão global de investimentos, planejamento financeiro. A gente hoje também tem uma plataforma proprietária, então algumas empresas atuam com terceiros, né? Hoje, por exemplo, na Genial, como a gente também é uma empresa mais voltada para tecnologia, a gente tem uma plataforma proprietária, um aplicativo proprietário e sistemas proprietários também. O que significa? Que a gente desenvolveu dentro de casa esses sistemas. Ali, olhando para banking, a gente tem a parte de investment banking, então assessoria financeira, M&A.
ECM, DCM e a parte de reestruturação. A gente tem a parte de corporate banking, então, que vai lidar ali com câmbio, com hedge, crédito estruturado, soluções de tesouraria também. E a gente tem a Genial Energy, que é um segmento um pouco diferente. Não sei se todos vocês já escutaram falar sobre mercado livre de energia, mas hoje a gente tem 2 empresas que atuam basicamente nesse segmento, que é a Genial Energy e a Genial Solar. Então, basicamente, existe um segmento que olha para... Quando a gente fala mercado livre de energia, né? É literalmente a venda de energia. Então, a gente consegue negociar energia a preços mais atrativos, dependendo do tipo e do tamanho do cliente. Então, por exemplo, empresas que têm grandes conglomerados são empresas que podem buscar esse tipo de funcionalidade, porque acaba gerando ali um saving grande para essas empresas também. E ali dentro, né, a gente olha para gerenciamento de migração, para trading, então o trading da própria energia, tá? Consultoria e leilões. Eu acho que é uma coisa interessante de eu trazer aqui para vocês, para mostrar para vocês que o mercado financeiro ele é muito amplo. Hoje, ali na nossa área de energy, a gente tem, por exemplo, meteorologistas trabalhando com a gente. Por que a gente tem meteorologistas trabalhando em mercado financeiro? Porque essas pessoas apoiam o trading de energia, fazendo a previsão do tempo. Então, o trading de energia funciona como? Conforme a previsão do tempo. E essas pessoas apoiam ali diretamente. Então, elas são pessoas super chaves, né, durante todo esse processo. E a gente também ali tem a Genial as a Service, né? Então, o que é Genial as a Service? Como eu trouxe para vocês que somos também uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve muita coisa dentro de casa. Então, a gente desenvolve, por exemplo, soluções de pagamentos, a gente desenvolve aplicativos, a gente desenvolve sistemas, e isso a gente consegue vender também para outras empresas. Então, a nossa atuação acaba sendo ainda mais ampla do que somente ali lidar com o cliente final. Então, olhando para Investment as a Service, a gente tem a nossa conta digital e de investimentos. E ali, Banking as a Service, a gente tem a questão da nossa API interna, a questão ali das trocas de seguros, a gente tem as trocas de cartões. E hoje, acho que uma coisa interessante para trazer para vocês... acredito que todos conheçam as empresas bets, né, de apostas. A Genial hoje, ela atua em parceria com algumas dessas empresas, entregando ali, né? Então, essas empresas atuam com as nossas soluções de pagamento. Então, todo o operacional que é feito por trás de quando uma pessoa vai colocar um dinheiro ali dentro de uma bet, pode ser que você esteja usando um sistema da Genial, por exemplo. E aqui, voltando um pouco mais agora para o que importa, né? Que é explicar para vocês como ingressar nesse mercado e como vocês podem se vender, como que vocês podem se portar ali durante entrevistas, o que os recrutadores olham, o que a gente quer quando a gente busca alguém para ingressar em mercado financeiro. E aí, algo que eu trouxe aqui para puxar um pouco de vocês o que vocês acham que é mais importante para conseguir um trabalho hoje? Técnico ou comportamental? Eu acredito que muitos de vocês devem acreditar que o técnico é mais importante, mas nem sempre é assim. E é por isso que existe uma área de atração e recrutamento específica, para conseguir validar essas questões e entender o que faz sentido ou não. Então, hoje aqui eu trouxe para vocês divididos entre soft skills e hard skills. O que são as soft skills, né? A questão ali de qual é o perfil de candidato que a gente busca. Então, o que a gente busca hoje em mercado financeiro? E isso acho que eu não falo só olhando para a Genial, mas é um pouco do geral, né, do perfil de mercado financeiro. A gente busca pessoas que tenham uma boa comunicação, que tenham resiliência, né? Porque o mercado financeiro, querendo ou não, é um mercado que vai te puxar um pouco mais, que vai exigir um pouco mais de você. São pessoas que precisam ter adaptabilidade, porque o mercado financeiro ele ocorre de maneira muito rápida. Então, ali no nosso dia a dia, é tudo muito corrido, é tudo muito rápido, é tudo muito para ontem. E isso significa que a gente precisa ter tanto inteligência emocional como adaptabilidade para saber rever demandas, para saber o que é a nossa prioridade,
para saber não cair na pressão nesse momento, respirar, entender o passo a passo, se organizar. Então, mercado como financeiro no geral, vai buscar pessoas que saibam se organizar, que sejam adaptáveis e que tenham ali resiliência para, em um momento de pressão, se concentrar e fazer as coisas acontecerem. Mas o que eu acho que é mais importante de trazer para vocês aqui, eu vejo que muitas dúvidas, né, que candidatos têm o que eu falo na hora da entrevista? Como que eu mostro isso em mim? Como que eu vou falar para vocês que eu sou adaptável? Eu vou só falar, eu tenho uma qualidade muito exacerbada de adaptabilidade. Não é assim. Como que vocês fazem isso? Numa hora de entrevista, mostrando engajamento, procurem sobre as empresas, falem sobre as empresas, ali no começo ou no final de uma entrevista, mostrem o porquê que vocês querem entrar nas empresas. E assim, gente, eu entendo que às vezes isso parece um pouco alegórico demais, né? A gente colocar isso de vocês terem essa vontade gigantesca de estar em um segmento, de entrar em uma empresa específica, né? Às vezes, acho que é até difícil de vocês conseguirem montar um speaking que torne isso atrativo para um recrutador, por exemplo, né? Mas o que é mostrar que vocês têm vontade? É mostrar que você está disposto. É mostrar que as pessoas podem contar com vocês. É mostrar que se na entrevista o recrutador falar assim... a gente precisa de Excel avançado para essa posição. E você não tem Excel avançado. Mas é você falar, eu não tenho, mas eu me certifico que eu vou entrar, se der tudo certo, e eu vou aprender. Conta comigo, eu vou ser essa pessoa. Então, mostrem vontade. Acho que isso é 60% da entrevista. E muitas pessoas perdem vagas por conta disso. Porque não entram engajadas, não mostram vontade, não pesquisam sobre as empresas que elas estão fazendo entrevista. E o técnico nem sempre vai ser o principal. Principalmente aqui falando com vocês, eu não sei quem já está em mercado, quem talvez já seja analista, se todo mundo está buscando ainda, se está buscando o primeiro emprego ali como estágio. Mas o estágio, ele não é focado em você já entrar sabendo tudo. O estágio, ele é focado para que você se desenvolva dentro da própria empresa. Então, o técnico não é mais o importante. O mais importante é você saber se vender. É você trazer essa vontade. Então, acho que os soft skills, eles contam muito. Então, se preparem, fiquem na frente do espelho, repitam o que vocês querem falar, montem frases sem problema, mas sempre estejam cientes que os soft skills, eles contam muito. Pode falar. Sim, muito porque hoje, quando você está, por exemplo, dentro de uma empresa, ao longo da sua jornada ali, né, conforme você vai crescendo e tudo mais, obviamente que conforme você ganha senioridade, você precisa ter os técnicos muito bem desenvolvidos, né? Mas, quando você está ali como colaborador e você quer crescer, você tem as suas metas ali, a sua avaliação de desempenho ao longo do ano como colaborador, a gente também tem toda uma parte de cultura que você precisa atender. Então, nem quando você for um assistente, um analista, um gestor, um head de área, você vai ser avaliado só pelo técnico, só pelas suas entregas em metas. Você também é avaliado pela outra parte. Então, acho que isso vem muito da questão de... a intenção não é ver o colaborador ali só como uma meta, só como uma entrega. A intenção é que as empresas sejam formadas por pessoas, né? Então, nós, no dia a dia, formamos a empresa, nós levamos ali um pouco de nós junto com o nosso trabalho, né? Então, a intenção é que, sim, os seus soft skills eles estejam sempre ali andando em conjunto com você, para que você tenha uma entrega legal, para que você consiga... migrar legal entre as áreas, então ali ter um contato legal com outras áreas, para que você seja uma pessoa bem vista dentro da empresa, para que você consiga se comunicar com facilidade. Então, os soft skills eles vão sempre existir. E eles vão sempre andar lado ao lado ao técnico. Nada adianta você ser uma pessoa incrível no técnico e você ser uma pessoa que os outros não conseguem trabalhar com você.
Porque aí, isso você está colocando um gargalo na sua carreira. Então, sempre é necessário que a gente desenvolva os soft skills, entenda as minuciosidades da empresa, como que a gente consegue navegar nos ecossistemas da empresa com mais facilidade e nunca deixar isso de lado, porque isso também vai fazer você crescer, tá? E olhando ali para hard skills agora também, né? Acho que assim, para vagas de entrada, talvez isso aqui que eu tô trazendo para vocês não faça tanto sentido, tá? Todos os pontos. Mas vou explicar um pouco também do que é preciso ali para quem já quer uma vaga de analista, por exemplo, para quem já quer uma vaga de assistente, ou para vocês dando andamento, né, crescendo na carreira, também saberem que vai ser necessário cobrar isso de vocês. Para vagas de entrada, questão de graduação, sempre o usual que a gente acaba trazendo mais são pessoas que olham ali para a economia, né? Pessoas que são graduadas ou estão graduando em economia, engenharia, administração, questões ali voltadas mais para finanças. Significa que pessoas que fizeram outros cursos não vão entrar? Não. Como eu disse para vocês, eu tenho meteorologistas trabalhando hoje com a gente. Eu sou formada, por exemplo, em relações internacionais. A gente tem várias pessoas, por exemplo, psicólogos no RH. Formados em psicologia. Temos até pessoas, por exemplo, que vão às vezes para a área de investimentos, assessoria e tudo mais, que se formaram em medicina. Então, nada impede. Mas, ali para uma área de entrada, geralmente esses são os cursos que a gente vai encontrar a maioria dos colaboradores, tá? Questões um pouco mais técnicas, né? Então, lá para frente, né? Vocês podem aí pensar em desenvolver um MBA, né? Que seja mais voltado para a área de atuação que vocês querem. Hoje, algo que é muito pedido, os pontos ali de Python, VBA. Então, é uma coisa até para quem está entrando, seria super interessante já vocês começarem a entender mais sobre esses assuntos. Porque está sendo muito bem visto ali em diversas áreas das empresas hoje, porque as áreas elas buscam pessoas que consigam auxiliar tanto em questão de automações, questão de tornar as trocas do dia a dia mais fáceis, tá? E pessoas que entendem um pouco ali sobre programação no geral, mesmo que não seja Python, que não seja um Excel ali com VBA, que sejam outras linguagens e tudo mais, são pessoas que com certeza vão ter um pontinho a mais ali na hora de entrar em uma vaga que por exemplo, tá ali como desejável ter um VBA, um Python ou alguma linguagem de programação, tá? Certificações. Acredito que quem quer mercado financeiro com certeza já ouviu falar sobre as certificações. E quais são as mais usuais, né? CPA 20, CEA, PQO, são as principais ali que a gente vê, né? Cada área de atuação vai ter uma certificação específica que vocês vão precisar para se tornarem analistas, tá? Então, o estágio nunca é um requisito a certificação. Mas, se você já tiver, por exemplo, um CPA 20 e você decidiu tirar ao longo da faculdade, ótimo, é um ponto a mais para você, tá? Mas, falando ali em investimentos, né? Quem quer ser assessor, private banker, etc., CPA 20 ali é um requisito obrigatório quando você vai virar um analista. CEA também é uma relativa ali à assessoria, né? Temos o CFP também, que é uma relativa ali à assessoria. Aí temos todos os PQOs. PQOs são o quê? Quem quer, por exemplo, ir para uma mesa de operações. Quando você for um analista, você vai ter que ter um PQO de operações. Se você vai para um compliance, você tem que ter um PQO de compliance. Se você vai para uma área de cadastro dentro do back-office, você tem que ter um PQO de cadastro. Então, várias áreas ali vão exigir que vocês vão um pouco além, tá? Se você quer ser um agente autônomo de investimentos, você tem que ter o ANCOR, tá? Que é uma certificação ali específica para atuar dessa forma. Se você quer ali para fundos, você tem que ter um CGA, um CGI, tá? Então, um CFD. Então, é bom vocês entenderem também um pouco sobre essas questões, porque vão ser ali cobradas de vocês conforme vocês crescem na carreira. Questão de experiência, como eu já falei para vocês. A experiência, ela não é um requisito obrigatório para um estágio, tá? Se você já teve alguma experiência, ótimo, mostre, fale, não deixe isso passar em branco na hora de uma entrevista. Eu não tenho nenhuma experiência, o que eu falo? Saiba se vender.
Então, eu vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Várias pessoas na faculdade participam de entidades. Atlética, CA, DA, entidades de mercado financeiro, grupos de estudos de mercado financeiro, por aí vai, né? Dentro dessas entidades, a gente faz projetos, a gente participa de projetos também, a gente traz iniciativas, a gente às vezes tem que pensar fora da caixa. Traga tudo isso numa entrevista. Saiba usar as suas qualidades nesse momento. Então, numa hora de uma entrevista, você não vai falar assim, eu participei da Atlética. Vocês vão falar, eu era X pessoa dentro da Atlética, eu fiz esse projeto, dentro desse projeto, eu tive que buscar isso, isso e isso, eu fui atrás de fornecedor, eu desenvolvi minha comunicação, eu fiz contato com as pessoas, eu tive que desenvolver minha adaptabilidade por X, Y, Z, eu tive que desenvolver essas outras skills nesses outros formatos, e eu acho que isso aqui encaixa muito bem com o que vocês querem. Eu vejo que eu já fiz esse tipo de coisa, eu já tenho essa experiência. Isso é saber se vender. É você não falar as coisas da forma literal, mas é falar as coisas de forma que elas sejam atrativas para o outro. Então, assim, mesmo que vocês não tenham participado de entidades, de grupos, etc., eu tenho certeza que em alguma aula você teve que fazer um projeto, que você teve que desenvolver... Teve ali algo que o professor passou para vocês, que você teve que ir um pouco além. Às vezes até um trabalho que você teve que fazer estudo de empresa, que você teve que ir um pouco mais a fundo, que você teve que entender sobre segmentos que você não entendia antes. Levem tudo isso. E isso também faz parte da experiência de vocês e pode abrir portas para vocês que às vezes não estariam abertas se vocês só falassem, eu fiz parte do DA. Então, saibam se vender da maneira correta. Como se preparar para processos seletivos? Eu trouxe alguns pontos importantes para vocês aqui, que são autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele vem muito junto dessa parte que eu trouxe para vocês do saibam se vender. Às vezes, nem a gente sabe no que a gente é bom. E se a gente listar ali tudo que a gente já fez, o que a gente fez dentro dessas coisas, a gente consegue começar a puxar quais foram as qualidades que a gente desenvolveu, ou talvez skills que a gente conseguiu trabalhar dentro desses projetos. Então, isso não é tão claro para você na sua mente, assim, só pensando no que você realizou, escreve, pontua, coloca passo a passo e entende o que você fez em cada uma dessas atuações. E como que eu posso repassar isso? Então, isso faz parte do autoconhecimento, de você entender que você é capaz, que você já fez esse tipo de coisa, mas como que eu vou levar essa informação para o outro? Como construir bem um CV? Essa também é uma pergunta que é muito recorrente com candidatos. E eu acho que hoje, 2 pontos importantes. Manter sempre o LinkedIn muito bem atualizado. Então, mesmo que você não tenha uma experiência profissional, coloca no seu LinkedIn, se você é de algum grupo, de alguma entidade, coloca o que você faz lá, descreve também os projetos que você participou, coloca lá no seu LinkedIn, na sua apresentação, o que você está buscando hoje, se você já quer um segmento em específico, se você quer uma área em específico, construa bem isso, exemplifique, traga ali as pontuações, para que quando um recrutador vá ler o seu perfil, vá ler seu LinkedIn, isso esteja muito claro para ele e ele não fique com dúvidas sobre o que você fez. Então, hoje eu vejo muito ali pessoas, não só em início de carreira, tá? Pessoas que já são muito sêniores também, colocam o cargo dela no LinkedIn. O que o cargo me diz? Nada. Porque na sua empresa você pode ter um cargo, na minha empresa pode ser completamente diferente o cargo. O que você faz dentro desse seu cargo? Podem ter vários tipos de atuação. Então, eu nunca vou saber se não tiver descrito ali. E, às vezes, você está buscando um emprego, você se inscreveu para uma vaga, mas o seu currículo está mal escrito, o seu LinkedIn está mal escrito, então você não é chamado para essa vaga. Então, desenvolva bem, escreva bem, pontue tudo que você tem para pontuar, porque isso aí também vai te ceder alguns pontos ali para passar em processos seletivos. Acho que um ponto importante também, coloque as coisas sempre por ordem cronológica no currículo, comece ali sempre colocando seu nome, contatos, gente, super importante. No próprio LinkedIn vocês conseguem colocar contatos para ficar visíveis para os recrutadores.
coloquem e-mail, coloquem telefone, isso também vai facilitar muito a conversa, porque quando os recrutadores vão entrar em contato com vocês, a gente manda ali uma mensagem que é um pouco diferente, que é um e-mail. O e-mail, ele não chega como uma mensagem normal para vocês. Então, se vocês não abrirem a caixa de e-mail, vocês nunca vão ver a mensagem do recrutador. Então, coloquem seus contatos no CV ou no LinkedIn, deixem sempre tudo muito bem atualizado. Se for um currículo, coloquem o link do LinkedIn. Quem não sabe, enfim, é super fácil de fazer isso. Mesmo você gerando em PDF, você consegue clicar ali no link. Coloquem hoje ali a sua idade, coloca o que você está fazendo, né? Então, o que você está se formando, qual curso você está fazendo, quando você se forma, qual instituição. Coisas que antes eram normais e hoje não são mais necessárias. Não é necessário colocar se você é solteiro, se você é casado. Não é necessário colocar aonde você mora. Então, tem pessoas que colocavam, por exemplo, rua, número da rua, CEP. Não é necessário, o ideal é você deixar só ali a cidade que você mora para a gente saber se a vaga que você está se aplicando é no estado que a gente também está recrutando pessoas. Então, esse tipo de informação não é ideal vocês deixarem, tá? Nem vão ser utilizadas de maneira nenhuma para um recrutamento. Mas deixem ali tudo bonitinho, de maneira a estar de forma cronológica. Se vocês tiverem alguma língua específica, né? Então, inglês, espanhol, enfim, outras línguas, coloquem ali o nível de proficiência de vocês. Sabem alguma linguagem de programação? Coloquem ali. Então, saibam construir esse currículo de maneira que o currículo seja a primeira impressão de vocês, seja literalmente a apresentação de vocês e que a pessoa ela se sinta atraída a chamar vocês para uma entrevista nesse momento. Como se sair bem em entrevistas? Então, acho que isso eu até já acabei falando ali para vocês um pouco atrás também. Mas, gente, sempre estudem sobre a empresa. Sempre mostrem a vontade de ingressar no local. Então, como eu falei, ter o técnico nem sempre é tudo. Mas você mostrar que você é o candidato ideal para aquela vaga, porque você tem vontade, porque você quer muito ingressar naquela empresa, porque você quer muito ingressar no mercado financeiro, porque você vai se esforçar para atender os quesitos que você ainda não tem, e que você vai se esforçar para chegar onde você tem que chegar, é já um grandíssimo passo. Então, se preparem nesse sentido para as entrevistas. E qual que é o papel do RH nessa escolha de candidatos, né? Então, a gente vai olhar para 2 pontos, que são olhar ali realmente se o candidato ele conhece a empresa que ele está se aplicando. A gente vai olhar se vocês entendem o que é a vaga que vocês estão se aplicando, porque tem pessoas que simplesmente se aplicam, não sabem nem para que vaga que estão se aplicando, e não tem problema vocês não conhecerem a área. Isso não é problema nenhum, mas vocês têm que saber exatamente o porquê que vocês estão se aplicando naquilo, né? O porquê que faz sentido para vocês. A gente vai olhar muito ali na questão se você está preparado, então, se você entrou no horário, na entrevista, imprevistos acontecem, mas teste a sua câmera antes, teste o link antes, teste o seu microfone antes, teste a sua internet, deixa o celular separado ali, porque se o computador não der certo, você entra pelo celular. Então, esses são os pontos também do por trás que a gente vai avaliar. A gente vai realmente ver se vocês, no final do dia, estão interessados em estarem com a gente também ali naquele momento. Testes e dinâmicas. Muitas empresas colocam ali testes e dinâmicas para vocês realizarem. O que esses testes buscam? Basicamente é entender um pouco do seu perfil. Então, entender se você tem adaptabilidade, se você é uma pessoa que vai lidar bem com pressão, se você é uma pessoa que é organizada, se você é uma pessoa que tem uma comunicação fluida. Geralmente é esse tipo de coisa. E pode vir ali em algum teste, às vezes, se ele é muito específico para uma área e não é uma vaga de estágio, que te direcione um pouco sobre especificações técnicas daquela área. Mas isso não é tão usual. O mais usual é ali que seja mais voltado para uma questão de cultura mesmo e direcionamento de perfil. Construindo uma carreira de sucesso. Então, quais são os pontos principais? Para além ali de conseguir somente uma vaga de estágio, né? Primeiro de tudo, networking, marca pessoal. A gente fala muito desse termo, né? Networking. Acho que diversos segmentos, não só aqui em mercado financeiro. E por que ele é importante? Porque ali no final do dia,
muitas oportunidades você acaba conseguindo porque você conheceu alguém que conheceu alguém, ou você encontrou alguém que gostou de você, que você puxou um assunto e essa pessoa te chama, fala que tem uma vaga lá, lembrou de você, achou que talvez poderia caber você nessa posição. Então, gente, conversem com as pessoas. Eu sei que não é tão fácil, tem pessoas que são introspectivas, tem pessoas que são mais comunicativas. Puxar assunto do nada com todo mundo também não é muitas vezes confortável, né? Mas você vê em uma palestra, tem um CEO aqui palestrando. Ali no final, ele abriu um momento para conversar com as pessoas. Vai na roda, mesmo que você não fale nada. Vai na roda, escuta. Às vezes ele solta um e-mail dele ali, se vocês quiserem entrar em contato, enviar um currículo. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, gente, por mais besta que possa parecer essa coisa, às vezes, na cabeça de vocês, né? Vocês só querem ir lá falar, nossa, admiro muito o seu trabalho. Ou, nossa, eu tô buscando uma oportunidade nessa área, gostei muito do que você disse. Achei super interessante os valores da sua empresa, o que você trouxe aqui pra gente, as áreas que você apresentou. Fale, não tenha medo de falar. Acho que nessa hora a gente tem que ativar um pouco ali a nossa cara de pau e ir atrás, porque participar de feiras também é interessante. Você falar com os recrutadores, pede LinkedIn dos recrutadores. Se tiver mais pessoas nos stands de áreas da empresa, fala com essas pessoas, pede o LinkedIn dessas pessoas, entende o que essa pessoa faz, pergunta pra ela, como que eu faço pra entrar nessa área? Me ajuda? Tem uma vaga? Putz, eu quero muito. Posso mandar meu currículo pra você? Você compartilha com o seu gestor? Falem, sejam vistos. Não tenham vergonha disso, porque todo mundo passa por isso no momento. E nem só de inscrições a gente consegue coisas na nossa carreira. Então, não é só se inscrever em Gup, se inscrever em vagas no LinkedIn, se inscrever em Glassdoor que a gente vai conseguir coisas. Muitas coisas a gente consegue porque uma pessoa gostou da gente, porque a gente se fez visto em algum momento, em alguma ocasião especial, tá? Aprendizado contínuo e de adaptação. Então, ali, um ponto importante de ter uma carreira de sucesso é você, apesar de qualquer senioridade que você tenha, não colocar a perna na frente dos pés, né? Entre os pés. Então, é você subir degrau por degrau. Saiba escutar, saiba conversar com os outros, saiba entender posicionamentos diferentes, saibam a hora que vocês precisam se posicionar, não tenham vergonha de perguntar, de ir atrás, às vezes de fazer além do que é questionado para vocês, do que é pedido para vocês. Sejam pessoas com que vocês gostariam de lidar. Sempre pense nisso. Sejam as pessoas com quem vocês gostariam de lidar. O mercado financeiro, como eu já falei para vocês, é um mercado rápido, é um mercado difícil, dinâmico e que exige mais das pessoas. Então, sejam pessoas com quem vocês gostariam de lidar. E isso, com certeza, vai abrir portas para vocês lá na frente. Ok, vamos lá. Isso eu vou falar de instituições como geral, tá? Empresas no geral também. Quando a gente vai falar, às vezes, em programas, tem algumas empresas que, sim, elas vão pontuar certas faculdades. Então, o que costuma ser feito é divisão entre tiers, né? Então, Tier 1 são as faculdades que eles querem ali deixar mais em destaque. Tier 2 são as faculdades depois dessas. Tier 3 são as demais faculdades. Então, existem processos, sim, por exemplo, às vezes programas de trainees, quando tem questão de provas e etc., que são alguns programas que se espera um pouco mais do candidato, que pode ser, sim, que a instituição de ensino seja levada em consideração, tá? Mas, no final do dia, isso não é o mais importante. Então, você não vai ser chamado ou não para uma vaga porque você estudou em XPTO instituição, tá? Eu acho que o mais importante é você ter um bom speaking ali enquanto você está fazendo a sua entrevista. Você, apesar disso, às vezes, se você sabe que você está fazendo uma instituição que não é uma top de mercado, e tá tudo bem, mas invista em cursos. Invista em outras especificações que podem trazer um pouco mais de conhecimento. Então, assim, a instituição, ela não é o que vai te trazer para dentro de uma empresa.
A gente pode também ter pessoas que estão em instituições que são ali as mais tops de linha, assim que a gente fala, né? Mas que às vezes a pessoa não sabe se comunicar, a pessoa não entra na entrevista, não tá nem aí com nada, não fala direito, não estudou nada sobre a empresa, você vê que a pessoa não tá prestando atenção, a pessoa não fala com você, você pergunta, a pessoa responde uma palavra e não fala mais nada. Então, isso não é tudo, gente. A instituição de ensino não é tudo. Ela não vai te levar para uma super vaga. É você, no final do dia, que vai se levar para uma posição ou não, tá? Então, o que eu disse aqui, né? Importância de subir degrau por degrau. Saibam que existe uma carreira ali dentro da área que vocês estão e é importante a gente ter pé no chão para saber crescer dentro da empresa. Então, sim, a gente vai ter que passar ali por todo o processo de ser um estagiário, virar um analista júnior, virar um analista pleno, virar um analista sênior, chegar ali no momento que você pode ser um coordenador, um gerente, um head de uma área. E isso faz parte do processo. Não se sintam, às vezes, um pouco... como eu posso dizer, estando atrás, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas ali, atualizando o LinkedIn, você fala, nossa, essa pessoa, ela sempre muda de cargo e eu tô aqui estagnado. O que será que acontece? Às vezes o problema não é você. Às vezes a pessoa, ela tá numa empresa que ela não tem um head ali, né? Um gestor que tá fazendo um crescimento de carreira dela ideal. Que está fazendo um crescimento de carreira dela conforme deveria ser, conforme ela deveria subir os degraus. E isso te atrapalha, por quê? Quando você está numa empresa e você sobe os degraus muito rápido, sem ter ganhado o conhecimento para isso, sem ter ganhado o peso técnico para isso, no momento que você for mudar para outra empresa, você não vai conseguir ir na senioridade que você está. E aí você se frustra. E isso não é culpa sua. É culpa da pessoa que está ali na sua frente, gerenciando a sua carreira naquele momento, que não está dando essa devida importância. Então, tenham calma. Demorar um pouco para subir os degraus não é um problema e faz parte da jornada de todo mundo. Mentalidade de crescimento. Então, muito hoje nas empresas a gente vê a questão ali de ownership, né? O que é o ownership, que essas pessoas tanto falam? É você se mostrar alguém que vai além do que se espera. É você, mesmo como um estagiário, ganhar um projeto e, querer tocar todas as partes do projeto, querer estar super inteirado com todas as áreas que estão tocando esse projeto. É entender o passo a passo desse projeto, é entender o começo, o fim, o que está acontecendo agora, o que precisa ser realizado ainda. Então, isso é o ownership. E isso vai fazer com que você cresça de maneira... interessante dentro da empresa, né? De maneira ali que vai te trazer bons ganhos, que vai fazer você ter promoções, que vai fazer você crescer ganhando o conhecimento necessário e que vai fazer você também ser muito bem visto ali na área, né? Não só na questão de, essa pessoa ela desempenha bem, mas essa pessoa é alguém que eu posso contar com ela, é alguém que ela vai além das minhas expectativas, é alguém que eu sei que eu vou dar esse projeto na mão dela e ela vai fazer esse projeto andar. Então, isso também é muito importante, né? De você não deixar isso se perder ao longo do seu trabalho. Você sempre ter ali esse ponto de atenção com manter a minha carreira em contínuo crescimento. O que eu preciso fazer agora para dar mais um passo? O que eu preciso fazer para mostrar que eu posso ir além nesse momento? Bom, aqui gostaria de finalizar, então, esse workshop com vocês, com esse momento aqui, essa frase. Não esperem estar 100% prontos para se candidatarem a oportunidades. Crescer dentro da empresa faz parte da jornada. E é muito disso que eu trouxe para vocês. Tenham calma, respirem, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer conforme elas têm que acontecer. Não queiram dar passos maiores do que vocês conseguem naquele momento. E se vocês também verem em algum momento dentro de uma empresa que não estão sendo... que não estão dando o devido valor para você ali dentro daquela área, etc., não tenham medo de levantar a mão e falar sobre isso. E buscar o que pode estar acontecendo, o que é requisitado de você. Levantar a mão, às vezes, e falar, putz, eu tenho vontade de ir para uma outra área. Como que eu faço para chegar lá naquele momento? Onde que eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Então...
Nem sempre a gente também tá 100% pronto, mas a gente precisa ter essa vontade, esse engajamento de ir atrás, de não ter o medo de falar, de ir atrás das pessoas, porque no final do dia, nós somos os protagonistas das nossas próprias carreiras. Ninguém vai, independente se é o nosso gestor, se é o head da área, etc., ninguém vai fazer a gente crescer da maneira que a gente deseja, da maneira que a gente gostaria que fosse. No final do dia, se a gente não for atrás, se a gente não se mostrar envolvido, se a gente não se mostrar interessado, a nossa carreira vai ficar estagnada, né? Então, a gente precisa correr atrás, a gente precisa mostrar essa vontade e o desempenho para conseguir aí ter uma carreira interessante, independente do segmento que a gente esteja conversando. Bom, queria agradecer a todos vocês pela essa manhã aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente tenha gerado algum valor para vocês, essas palavras que eu disse. Quem quiser, enfim, me contatar depois, fica super à vontade, tá? Tamara Bianchini, meu LinkedIn, manda mensagem, fala pra mim, pode me avisar que tava no workshop, que tava aqui nesse evento no dia de hoje. Eu vou estar ali 100% disponível para falar com vocês. Aqui eu também deixei o QR Code das vagas da Genial, tá? Então, quem quiser se inscrever, quiser ver o que a gente tem de vaga ali em aberto, pode escanear. E não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Todo mundo? Tive uma experiência muito boa, né, recentemente como assessor de investimentos, né, e fiquei apaixonado pela área e muito interessante ver você, né, expondo, né, todo esse ecossistema que a Genial tem, várias áreas e tal. Para quem ficou muito interessado, né, ficou apaixonado aí pelo papel que vocês têm no mercado, não sei se você conseguiria dizer um pouquinho para a gente quais são, né, os principais desafios aí que a Genial tem, as principais metas aí para os próximos anos aí. Tá, vamos lá. A Genial é uma empresa aí que já está bem estruturada em questão de mercado, né? A gente já tem os nossos 12 anos de mercado. Nascemos lá atrás como uma corretora, tá? Hoje somos banco. Mas quais são os desafios? Acho que ali, muito questão de tecnologia, tá? Então, a gente vem desenvolvendo mais essa parte de tecnologia para conseguir aí se equiparar a grandes players, né? O que eu falo grandes players, né? Quando eu falo ali em questão de XP, de BTG, que são hoje empresas que a gente pretende chegar no mesmo patamar, né? Então, a gente está trabalhando para chegar nesse mesmo patamar. E para isso, a gente precisa ganhar peso ainda em algumas áreas, né? Então, a nossa área, por exemplo, hoje de assessoria, já que é uma área que você já conhece um pouco mais. É uma área que já está estruturada, mas a gente hoje vem se estabelecendo em outras localidades no Brasil. Então, a gente tem escritório, por exemplo, em BH, em Santa Catarina, em Cuiabá. A gente tem a intenção ali de abrir mais alguns escritórios, alguns já estão mapeados, né? Mas esse ponto de conseguir se estabelecer mais em outras regiões, conseguir também ali segmentar mais um pouco a nossa atuação, né? Então, hoje, a gente já tem algumas segmentações ali, tanto de atuação em questão de áreas de ativação, áreas que lidam com tipos de clientes diferentes, né? Com clientes que têm ali valores investidos diferentes dentro da casa. Mas, a gente conseguir, o que a gente vem fazendo, né? É crescer com qualidade. Então, a gente vê aí que algumas casas, ao longo dos anos, acabaram crescendo um pouco desenfreadamente. E um ponto ali de atenção foi muito a questão de ter perdido qualidade, né? Nas entregas, no contato com o cliente, no atendimento ali um pouco mais humanizado e personalizado, né? A nossa intenção hoje na Genial é fazer diferente. É crescer, mas crescer com qualidade. E como que a gente faz isso? Investindo mais em CRM, que é uma área que é muito parceira de B2C, por exemplo, para conseguir ativar o cliente corretamente. Investindo mais em tecnologia para que você, independente da dúvida do cliente, deixe ele amparado, né? E no final do dia ali, entregar um relacionamento que gere valor.